dia! Tudo bem com vocês? Desejo uma ótima semana para todos nós, um ótimo domingo, que vocês estejam felizes. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Gente, esse amiguinho nosso aqui do lado chama Tobias. Alguém sabe me dizer o que o Tobias está fazendo? Isso mesmo, Tobias está fazendo uma oração. E sabe por que ele está fazendo essa oração? Porque Deus ouve as nossas orações. Deus escuta aquilo que a gente pede e está cuidando de nós. Isso me lembra uma parte que tem na Bíblia, que está lá em Provérbios 29 e 25, que fala assim: o que confia no Senhor está seguro. Isso mesmo, por isso que nós devemos fazer a nossa oração e confiar no Senhor, porque assim a gente estará seguro. Então vamos lá fazer a nossa oração? Pai amado, Pai querido, peço que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe o nosso domingo, cuide de toda a minha família e de toda a minha igreja. Amém. Amém? Então vamos lá começar a nossa aula? Gente, o nosso amiguinho Tobias um dia me contou uma história que eu achei muito interessante. Ele tinha ido passear com o papai dele e com os amigos. Eles foram para uma fazenda. E ele é muito teimosinho. Ele subiu numa árvore muito alta. Quando ele olhou para baixo, ele falou: eu não consigo descer, é muito alta. E aí ele começou a chorar porque ele ficou com muito medo de cair. Só que o papai dele, o pai de Tobias, foi e viu o Tobias em cima da árvore e falou assim: pula, meu filho, que eu vou te segurar. Só que o Tobias estava com muito medo de machucar. Mas ele pensou assim: o meu pai não vai deixar eu machucar. Ele foi e pulou. Quando ele pulou, o pai dele segurou ele. Então, desse jeito ele não se machucou. Isso mostra que, novamente, nós devemos confiar no nosso pai, porque ele não vai deixar a gente machucar. Tá bom? Vendo essa história do Tobias, eu lembro da história de Abraão. Vocês lembram da história de Abraão? Na semana passada, a tia Paty contou a história de Abraão. Vocês lembram como que chamava a esposa dele? Isso mesmo, era Sara. E lembra que Deus prometeu para ele que ele teria uma vida muito próspera e deu um filhinho para ele? Como é que era o nome do filho dele? Isso mesmo, o filho dele se chamava Isaac. Então, deixa eu contar o desenvolver da história. Abraão estava muito feliz com Isaac e com a Sara. Eles eram uma família muito feliz. Lá naquela época, eles faziam sacrifícios para Deus. Sabe como era feito os sacrifícios naquela época? Eles pegavam um carneirinho, amarravam o carneirinho, colocavam em cima de uma brasa e oferecia aquilo para Deus, para o Senhor. Certo dia, Deus, para ver se Abraão amava ele mesmo, pediu para Abraão fazer um sacrifício para ele. Pediu para que ele sacrificasse o filho dele, o Isaac, que era o único filho que ele tinha. Ele foi e ficou muito triste, mas ele pensou: eu faço tudo para Deus. Ele foi, juntou os servos dele, pegou o Isaac e foi caminhando até o monte. Antes de chegar no monte, o Isaac foi e perguntou: papai, mas cadê o carneirinho? Como que a gente vai fazer esse sacrifício se não tem o carneirinho? Abraão virou para Isaac e falou assim: Deus proverá. No momento certo, ele vai colocar o carneirinho para o sacrifício. Eles chegaram no final do monte. Quando chegou lá em cima, Abraão foi, amarrou o Isaac e colocou ele em cima da brasa. Só que quando ele ia fazer o sacrifício, o anjo do Senhor virou e falou: Abraão, para. Não precisa fazer isso. Deus agora viu que você honra ele. Deus viu que você de fato ama. Gente,
Deus tinha feito isso para ver se Abraão amava mais o Senhor ou amava mais o Isaac. Quando Abraão foi e mostrou para Deus que amava mais a Deus, sabe o que Deus fez? No momento que o anjo falou, para, Abraão, apareceu um carneirinho. Isso mesmo, apareceu o carneirinho. E aí Abraão foi, desamarrou o Isaac, amarrou o carneirinho e assim fez o seu sacrifício para Deus. Então, permaneceu a família feliz, permaneceu o Abraão, o Isaac e a Sara. E Deus viu que Abraão temia o Senhor. Sabe o que eu fico pensando? O que devia estar na cabeça do Isaac naquele momento? Ele devia estar pensando assim, Deus é tão bom que ele ofereceu um carneirinho para morrer no meu lugar. Vocês lembram algo parecido com isso? Jesus, né? Deus colocou Jesus Cristo aqui para morrer por nós, para salvar os nossos pecados. Jesus Cristo foi o carneirinho enviado por Deus para salvar a gente. Então nós devemos dar graças a Ele por isso. E lembrar sempre que Deus proverá, que Deus cuida de nós. Lembra no início da aula do versículo do dia? Vamos lá de novo ler ele? Provérbios 29 e 25. O que confia no Senhor está seguro. Então, nós devemos confiar em Deus que Ele proverá no momento certo na nossa vida. Ele estará cuidando de nós, certo? Então vamos lá fazer a nossa oração para finalizar a aula, agradecer a Deus por tudo e eu desejo a vocês uma ótima semana. Peço que façam as atividades que estão na revistinha para vocês fazerem e que vocês fiquem com Deus, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Pai amado, Pai querido, te agradeço muito pela aula de hoje. Te agradeço muito pela sua palavra e peço que o Senhor cuide de todos nós. Te agradeço porque o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar. Te agradeço por tudo, papai. Me dê uma ótima semana e eu te peço isso em nome de Jesus. Amém? Amém, amiguinhos. Um beijo e ótima semana para todos nós.